Olá, Tudo bom? tudo bem? E você? Tudo bem também, agora e na graça de Deus. Uma mensagem aqui no grupo para as madres entrarem. Ai, eu confesso que eu adoro quando vem bastante gente. Eu também adoro quando vem pouca gente, porque aí as trocas são mais intimistas, né? Ai, eu gosto. Deixa eu abrir aqui para minha cachorrinha. Peraí. Eu vou ver. Ela fica cheirando a porta, e enquanto não abrir, ela não para de cheirar a porta. Ai, Deus. Pronto. Ó, vamos então fazer a nossa meditação ativa através das músicas que eu escolho. Então, fecha os olhos, se coloca numa postura confortável e sinta essa frequência da música. Vou botar aqui. Eu mereço o mar pra me energizar. Eu mereço o chão pra meus pés rimar. Eu mereço sonhos realizar. Sem limitações, luz irradiar. Sou um ser de luz, esse é o meu lugar. O universo inteiro a me sustentar. Ser feliz aqui sem me preocupar. Sou capaz de tudo manifestar. Eu agradeço se está feito. Eu agradeço se está feito. Tudo vem a mim com facilidade. E se traz felicidade. O que emano se faz realidade. Coração transborda amorosidade. Lua cheia, flora, alegria e vida. Entrego e sinto essa magia. Eu mereço tudo que me motiva. Caminha rumo à luz que me habita. Eu agradeço se está feito. 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 Pronto. Gostosa essa, né? Podem voltar. Leve, 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 né? Gostosa, né? Eu adoro. É umas músicas meio estilo Eu Acho que Divina Ordem. Sim, total. Ai, ai. Então vamos lá, gente. Alguém quer partilhar alguma coisa antes da gente começar? Já em feliz aniversário de novo para Ana, que foi ontem. É verdade, maravilhosa, aquariana. Obrigada! Parabéns. Agradeço, eu agradeço demais. Que delícia receber o carinho de vocês. E que bom que deu certo de eu entrar. Eu achei que não ia dar tempo, mas olha que maravilhoso. Gente, eu amo quando vocês. Eu sinto falta, assim, sabe, de pessoas específicas. Às vezes não vem algum, aí depois vem. Então, eu adoro quando vocês estão aqui. Então, bora começar. A gente tá, para vocês situarem, na página 49. Estamos no penúltimo.
parágrafo. No necessitamos. Deixa eu pegar aqui os meus marca-textos. Pronto. Então vamos lá. Necessitamos dar-nos conta de que o ser humano está composto de várias partes. As três básicas, já mencionadas, mente, sentimento e corpo, e também o instinto e o sexo. Muito bom. Isso daqui me lembra muito aquele prédio, não sei se vocês lembram da mentoria da Mel, que ela fez. É, quem aqui não assistiu a mentoria da Mel, ela ensinou, né, pra gente que tudo que acontece na nossa vida é como se fosse uma carta. E essa carta, quando chega na gente, ela deveria ser recebida pela nossa consciência, que seria o carteiro, e esse carteiro deveria levar essa carta para o departamento correto, né? E aí, de departamento, a gente pode ter o mental, o emocional, o, o físico aqui, o corpo, né? Eu lembro que era mental, emocional, instintivo, sexual e motor. Eu acredito que o corpo aqui seria o motor, né? Que é literalmente e exatamente o que ela tá falando aqui. Quando o carteiro, que é a nossa consciência, aí no caso não seria muito a nossa consciência, seria algum eu desgovernado, né? Leva essa carta para um departamento errado, é que acontecem os problemas que acontecem na nossa vida. Agora, se a gente tivesse atento a quem é que vai receber essa mensagem, porque às vezes quem recebe essa mensagem, a mensagem pode ser qualquer coisa que está acontecendo na nossa vida. Então, vamos supor, a Vanessa chega para mim e fala, Gabi, hoje eu não vou no Clube do Livre porque eu não gostei do que você falou na semana passada. Exemplo. Se estivesse identificada com um eu negativo, o que poderia acontecer esse eu recebe essa mensagem que ela me trouxe, né? Que nada mais é do que uma mensagem, não precisa necessariamente ser interpretada como algo negativo, posso receber como um feedback, por exemplo. Mas imagina que eu peguei essa mensagem e aí esse meu eu levou para um desses departamentos, qual? O emocional. Não acredito que a Vanessa, ela não gostou do que eu falei. Não é possível. Eu não acredito que ela não gostou. Eu não falei nada demais, mas como assim ela não gostou do que eu falei? Aí começou a fantasia, começou a emoção negativa, começou a charla, começou toda uma loucura dentro de mim. Se esse eu, né, tivesse levado para o departamento, por exemplo, intelectual, nossa, mas o que será que eu falei que a Van não gostou? Aí eu poderia, se fosse uma coisa que super me impactou, eu poderia ver na transcrição se eu falei alguma coisa diferente. Ou então eu posso perguntar, né? Van, o que exatamente eu falei que você não gostou? Você pode me falar? Porque o feedback de vocês é muito importante pra mim, né? Porque. Rarararará. Então, quando esse eu ou a minha consciência leva a mensagem para o departamento correto, então, ou o sexual, ou o motor, ou o emocional, intelectual, motor, intelectual, emocional, instintivo, sexual e motor. Esses são os cinco departamentos. Quando um eu, que eu estou identificada, leva para o lugar errado, o que vai acontecer é algo muito errado, né? Então, quando a gente tem essa compreensão e a gente consegue observar, eu recebi essa mensagem, já vi aqui que um eu se manifestou. Quando eu consigo perceber que esse eu tá prestes a pegar essa mensagem e levar para o departamento errado, eu posso trazer, botar a luz sobre esse eu e falar assim: "Ô meu amigo, não é bem por aí. A mensagem não precisa ser levada para esse lugar, porque não, isso é um movimento desnecessário fazer isso, né? Então eu posso muito bem pegar essa mensagem com consciência e levar para o departamento correto. Por exemplo, um exemplo que a Mel fala que eu acho muito legal é no trânsito. Às vezes, por exemplo, às vezes pega um motoqueiro. O motoqueiro, ele é uma pessoa que ele tem sérios conflitos. Eu parto desse princípio. A maneira como eles lidam com a vida, né? Aí, por exemplo, recentemente eu tava dirigindo, aí eu não sei o que que foi que eu fiz exatamente, que aí o cara, ele passou assim do meu lado e ficou assim, ó. Aí meu Deus do céu, gente. Ele poderia só, tipo,
Pô, amiga, né? Mas ele ficou assim, ó. Aí eu assim, Jesus, que isso? Eu ignorei e consegui minha vida. Mas o que que isso me mostrou? Me mostrou que o eu dele levou a mensagem do que eu fiz, que sei lá o que foi, para o motor. Então ele, aqui ó, o motor tá se mexendo e para o emocional, porque a maneira como ele fez, ele estava totalmente identificado com as emoções dele. Entendeu? Então, o emocional, eu percebo que ele tem uma grande facilidade de levar as coisas para um lugar bem, assim, fazer aquela, como é que é? Não sei o que em copo d'água? Tsunami em copo d'água? Uma tempestade em copo d'água. Até tsunami que o emocional pode fazer, né? Então, a gente ter bastante atenção para trazer consciência para isso, para que isso não se torne um ué, quando poderia ser uma coisa tipo desse tamanho, entendeu? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Refletindo. Maravilha. Na educação de hoje, tudo está dirigido para educar a mente e o corpo. Verdade, né? O resto permanece na escuridão ou na teoria, e assim o sentimento sofre. Muitas vezes o sentimento ele é totalmente, na verdade, jogado para escanteio, né? Ah, não pode chorar, ah, engole o choro, ah, não sei o quê. E aí, ou você tem algum tipo de emoção e você é vítima. Ou você tem algum tipo de emoção e você é rechaçado. Então, o sentimento, ainda mais na sociedade que a gente vive, é um negócio que eu vejo que precisa muito ser trabalhado. E é uma das coisas que eu busco trabalhar muito com o Jai, de não reprimir as emoções dele, né? Então, às vezes ele fica triste. Eu fico tipo, ah, meu filho, eu sei que você tá triste. Mas infelizmente não tem como isso. Eu sei, pode chorar, mamãe tá aqui. Então, eu permito ele sentir, né? Porque eu fui uma pessoa que tive que trabalhar muito meu sentir. Além de ser pisciana com lua em peixes, sol e lua em peixes, entendeu? E ainda ascendente escorpião, cara, o sentir foi um negócio assim que né? Pra mim era um Deus nos acuda. E eu era sempre muito reprimida. Então eu quero que o meu filho, independente de como ele vai sentir isso, porque na verdade a lua dele é, acho que em Aquário ou é Sagitário, independente, os dois são, né, bem mais soft do que eu. Mas independente do que, eu quero que ele tenha permissão interna de sentir. As crianças, com um sentimento que não foi treinado, que não recebeu sua dose de amor, de compreensão, onde o que tem prevalecido é a amargura, o egoísmo, a indiferença ou o absenteísmo, sentem-se inseguras, incapazes de contar com seus próprios sentimentos. E então, qual é a relação da criança com esse mundo dos seus sentimentos? Ou bem está tomada por uma emoção, cólera, tristeza, ou bem diz sempre não a tudo e se impede de sentir. De maneira semelhante, que relação esse mundo dos sentimentos tem com a própria criança? A mesma que a criança tem com ele. O mundo dos seus sentimentos não confia na criança porque sente que ela vacila, o ignora, deixa-se levar pelas circunstâncias. Sente a criança e seus próprios sentimentos. Uma relação de negação de ambas as partes. Travou? O que travou? Travou, travou e voltou. Travou e voltou. Tá. É porque eu vi a Ana se mexendo assim, aí dando uma travada, eu falei, alguma coisa deve ter acontecido. Mas eu achei isso interessante, né? Porque traz uma nova perspectiva que eu particularmente não vi outro lugar falando, da importância da relação com os próprios sentimentos. Que se a pessoa ela não aprende isso, que é a famosa inteligência emocional, se ela não aprende a se relacionar com as emoções, com os sentimentos dela, como é que ela vai saber lidar? Se ela não sabe nomear, se ela não sabe o que ela está sentindo, é impossível expressar. E essa é a importância da gente, inclusive, como eu comecei o homeschooling com o Jai, ele ainda não entende tanto assim.
Mas uma coisa que eu quero começar em breve é ensinar inteligência emocional pra ele. Então, tipo, pegar umas carinhas assim e ir mostrando pra ele, filho, isso aqui é tipo, meu Deus do céu, isso daqui é tipo amazed, eu esqueci como seria em português. Isso daqui é triste. Aí eu fico pra ele, tipo assim, agora, o Nelly me mandou um post no Instagram que eu achei extraordinário, que ele falou assim, não adianta você, com os 2 anos de idade, ficar tentando explicar intelectualmente pro seu filho o que que tá acontecendo. Então você tem que demonstrar com a sua comunicação não verbal. O Jai faz uma coisa errada, gente, eu tô achando extraordinário. Aí eu fico assim, Jai, isso me deixa muito triste. Quando você faz isso, quando você bate na mamãe, a mamãe fica muito chateada. Aí eu me sinto uma atriz. Aí, e isso é muito bom, por quê? Porque eu não me identifico com aquilo. Porque antes ele fazia alguma coisa, eu, ai, já falei que dá pra fazer isso. Aí agora eu fico nesse. Aí internamente eu tô rindo. E externamente eu tô chorando, que é o que ela fala. A gente até leu isso na semana passada em algum lugar, que ela fala pra você não se identificar com o que você tá sentindo com a criança. E graças a esse teatro que eu tô fazendo, eu não tô me identificando. Porque é tão patético internamente o que eu estou fazendo, né? Que não dá pra levar a sério. Só que ele fica assim olhando pra mim, tipo, ele entendeu que ele fez merda, né? Porque ele, sei lá, me mordeu ou fez alguma coisa assim, e eu vou e falar, mamãe fica tão triste quando faz. Mamãe machuca, mamãe faz dodói. Aí ele percebe, porque senão ele não fala, não se toca, ele fica mordendo, aí vai fazendo outras coisas, entendeu? Alguém já usou essa estratégia fenomenal? Você usa? Eu às vezes faço isso com eles também, porque eu percebia isso, que quando eu entrava na raiva de ficar falando com ela, aí ela fazia coisas assim pra tentar me tirar daquele movimento. Ela tentando me beijar, tentando me burlar, assim, sabe? Aí eu percebo que quando eu mostro, assim, às vezes eu até tampo meu rosto, falo, nossa, é tipo como se eu estivesse chorando ou sentindo muita dor. Aí ela fica preocupada, sabe? Ela senta e fica assim, dodói. Aí, assim, eu vejo que eu entro em outra camada. Levo a Uhum. cartinha pra onde tem que levar, Uhum. né? Eu fico só pensando, porque eu ainda não conversei com as minhas inteligências artificiais sobre isso, a maneira como eu falo, porque às vezes o meu medo é ele se sentir culpado, entendeu? Tipo, eu quero que ele entenda que ele teve responsabilidade sobre aquilo, mas não trazer a culpa. Então eu fico pensando sobre isso, mas ao mesmo tempo eu percebo que tem muito mais resultado quando eu fico, ai, fez dodói na mamãe, do que, isso faz dodói na mamãe, não pode. Aí ele fala, tipo, internamente, "Foda-se", e vai lá e faz de novo. Então é uma coisa que eu vou conversar com meus robôs. É interessante já ouvir esse relato de vocês, que a Madalena agora que tá, ela fez um aninho semana passada, então agora que ela está começando a fazer isso, né? Então aquilo, vai pegar na tomada, diz que não, né? E assim, é meio que um começo que eu estou começando a ficar mais firme com ela, que ela está entendendo tudo. E eu vejo que daí ela ora, ela começa a chorar, né? Ou quando ela vê que fez alguma coisa, e eu acolho, diz, você está triste, você está frustrada, você queria muito colocar o dedo ali, não pode, né? E às vezes ela começa a fazer uma gracinha, começa a querer fazer a gente rir, tipo, já começou isso. Então é interessante ter essa outra forma de colocar, né? E sobre isso também de diz não para tudo e se impede de sentir, eu me reconheço muito nesse lugar, assim, se não posso sentir nada, não posso sentir raiva. Eu lembro quando eu fui trabalhar no yoga, era um yoga para trabalhar a raiva. Eu não imagina, eu não sinto raiva, eu sou tão tranquila, né? Alecrim dourado, é que tava tudo lá soterrado. E eu lembro daquilo, sei lá, a gente socou umas almofadas, fez algum movimento para trazer pelo motor isso, e nossa, veio, eu tava chorando, não sabia nem pelo quê, mas estava vindo, tem uma coisa vindo à tona. Então, educar essa relação com os sentimentos, e eu me lembrei também do Divertidamente, não sei se vocês já assistiram, é muito bom, né? Principalmente o primeiro, Muito acho bom, que muito traz com bom. muita clareza, assim, é de uma forma lúdica, Bem, né? é tipo o Zeus explicado de uma maneira que uma criança entende aquilo ali.
Tô identificado com a raiva, aí vem. Tô identificado com o nozinho. Ai, ai, entendeu? É isso. Aquilo ali é vida mesmo. São os eus caracterizados. É uma ótima referência de. Eu acredito que tem muito tempo que eu não assisto Divertidamente. Eu precisaria analisar novamente, com os olhos da consciência que eu tenho hoje, pra ver se não tem alguma coisa ali que eu observo que, tipo, é um sinal distorcido, né? Porque tem muito disso. Mas, assim, lembrando do que eu lembro, que também, enfim, não é muita coisa, era um filme muito legal. Era um filme muito legal. Então, é bem por esse caminho mesmo. Tipo, pra explicar pra eles, né? Quando chegar a hora. Mas eu vou dar uma olhada nisso que eu trouxe, porque isso é uma pergunta que eu, tipo assim, eu sempre me faço, assim, quando eu vou falar com ele, quando eu vou fazer o meu drama, né? Se realmente isso não. O que que isso pode gerar nele? Eu sempre fico pensando, né? Quando eu faço alguma coisa, o que que isso pode gerar nele? Mas até agora não foi uma prioridade pra ver. Só que eu tô me fazendo um compromisso aqui, e aí é mais fácil que eu vou e faço, né? Do que ficar empurrando com a barriga. Ai, ai. Então vamos lá. Devemos tratar de aproximarmos-nos das ideias expostas anteriormente, tomando-as não como um fato, porém como algo que podemos estudar, observando que acontece o mesmo dentro de nós. Não compreendo meus sentimentos e me refugio em minha cabeça, minha mente, que tampouco os compreende. Então, os sentimentos se fecham mais ou se manifestam de forma violenta contra mim mesmo, contra os outros, contra o mundo. Nossa Senhora, Jesus Cristo, o que é isso? Isso é muito forte, gente. Meu Deus. Não compreendo meus sentimentos e me refugio em minha cabeça, minha mente, que tampouco os compreende. Isso é muito aquelas pessoas que falam assim: ah, eu sou muito mental. Eu sou muito mental por quê? Porque não tem relação com os próprios sentimentos. Então, os sentimentos se fecham mais ou se manifestam de forma violenta contra mim mesmo, contra os outros e contra o mundo inteiro. Isso é muito interessante. Me lembro muito de um cliente meu que eu atendo praticamente 100%, 100% não, 95% mães e ele é o 5% de homem. Sempre que ele passa por uma coisa muito forte, a primeira reação dele é se bater. Ele começa a querer se bater, se socar, sabe? E não consegue lidar com os sentimentos. E ele foi aquela criança boazinha, que você olha pra ele e você fala assim, nossa, que menino bonzinho, né? Mas é o famoso bonzinho até a página 2, porque começa a sentir uma coisa intensa, aqui, ó. É muito sentimento, não tem relação com esse sentimento, e aí ele vai se manifestar de uma outra maneira que não é adaptativa. A única diferença entre nós e a criança é que podemos dar-nos conta da situação e a criança não. Entretanto, a criança pode abrir-se, aproximar-se de seus sentimentos mais rapidamente do que nós, porque ela ainda não tem as mesmas barreiras ou dificuldades. Muito bom. A gente tem muito trauma, né, às vezes, para chegar nos próprios sentimentos de tanta dor que a gente viveu ao longo da nossa vida. A criança tem menos. Se compreendermos nossa situação e nos abrirmos a esse mundo dos sentimentos, seremos capazes de abrir essa porta fechada diante da criança e mantê-la aberta. O que é milagroso é como a criança se abre também. E a partir desse momento, se continuo tentando, ela se abrirá mais e se livrará da escravidão de um sentimento fechado. Terá a liberdade de expressar seus sentimentos e adquirirá a possibilidade de aumentar seus sentimentos positivos, capacitando-se para dar e receber. Os sentimentos reais, mais profundos, que são os mais finos, olha só, os sentimentos reais, mais profundos, que são os mais finos, defendem sua pureza frente a nós, sem permitir que os manipulemos. E é por isso que não podemos nos aproximar deles nem entrar facilmente em seu mundo. Nossa, sentimentos mais finos. Cara, eu tô lembrando disso. Por que que eu tô achando isso tão interessante? Mas eu não tenho a resposta ainda, tá? A gente tá no estudo de segunda-feira do Quarto Caminho. Algumas pessoas, né, fazendo a tradução do volume 2 do Nicholl, que é um estudante do Gurdjieff. E ele fala sobre alguns sentimentos mais finos, que é isso aqui que ela tá trazendo. Quando eu descobrir mais sobre, eu vou trazer pra vocês, mas
Eu não tinha visto isso antes no Quarto Caminho e agora eu acabei de enxergar. Vamos ver se ela fala mais coisas sobre. Temos de nos treinar, tentar muito, de mil maneiras. Temos de aprender a relaxar-nos porque as tensões vão contra o tentar. É importante que possamos relacionar-nos com essa força do sentimento positivo. Só por meio do esforço de aproximar-nos sem pedir nada, poderíamos começar a estar mais perto de algo real. Mas isto custa muito. Se realmente fizéssemos esse esforço, nossa vida se transformaria. Seríamos portadores de algo positivo. Os sentimentos começariam a expandir-se e nossa vida mudaria. Há muito poucos seres positivos no mundo e o mundo necessita deles. Tá me parecendo que esses sentimentos positivos, na verdade, eles são os mais finos. E é mais desafiador de acessar eles. Por quê? Porque as emoções negativas, cara, é isso daqui pra gente conseguir acessar. Agora, o sentimento elevado, uma alegria, a paz, o amor não é tão fácil assim de ser acessado por conta de tanto trauma, tanta catinga emocional que a gente viveu na nossa vida, né? Muito linda essa frase. Há muito poucos seres positivos no mundo e o mundo necessita deles. Mas para isso, temos de ser ajudados por outros que tentaram por si mesmos e que sabem como tentar. A gente falou bastante nessa segunda-feira da importância de você fazer o trabalho sobre si com outras pessoas, porque sozinho ninguém consegue. Ah, porque eu vou meditar no Himalaia, eu vou fazer. Ararara. Irmão, esquece. É só você voltar 5 dias em comunidade que você surta. O verdadeiro trabalho sobre si é em comunidade and você sempre precisa de um mestre para te levar para um outro patamar. Às vezes, você tá aqui e você quer chegar até aqui. Só que como é que você vai chegar até aqui se você não tem esse conhecimento? Então você precisa dessa pessoa que tá aqui para te falar, ó, você pode fazer isso, 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 isso para subir, né? Mais oitavas de consciência. Só que essa pessoa aqui teve uma pessoa aqui. E essa pessoa teve uma pessoa aqui. Então é isso, a gente sempre vai sendo ensinado por uma pessoa que já acessou alguma coisa que a gente quer acessar. Ou tá em um outro nível que a gente quer acessar, né? E essas pessoas, é claro, elas sempre vão ensinando umas às outras, porque o mestre também é aprendiz do aprendiz dele. E isso também faz o mestre crescer. Sem esse esforço, não é possível educar o sentimento da criança, porque o nosso também não foi educado. E com a mente não podemos educar o sentimento. A maioria de nossas dificuldades pessoais vem da falta de contato com os sentimentos profundos e da intromissão da parte intelectual no problema. Olha que interessante. Ou seja, o que seriam os sentimentos profundos? Eu vejo que são os sentimentos com mais, vamos dizer assim, uma frequência mais elevada, talvez mais sabedoria. Porque, de novo, entrar numa raiva, numa tristeza da vida é o pulo do gato, né? Se nossa parte intelectual tivesse uma relação justa conosco, seria diferente. Mas como tampouco existe uma relação, a mente despreza o sentimento. Trata-o de maneira até violenta, com desdém, que pode ser dissimulado, escondido, disfarçado, mas que existe, e oferece soluções aparentes. O sentimento lhe responde da mesma maneira, com desprezo e fechando-se a toda comunicação. Gente, que coisa mais linda pensar que a gente, além dos nossos eus, existem, por exemplo, eus intelectuais, existem eus emocionais, existem eus da parte motora. E não que eles sejam únicos, né? Porque eu acredito que eles se interrelacionam entre si. Então, por exemplo, um eu do motor pode estar junto com um emocional, né? Isso não, uma coisa não anula a outra. Mas olhar por essa maneira e perceber que o nosso intelectual tem um relacionamento com a gente, o nosso emocional tem um relacionamento com a gente. Quando a gente não trabalha isso,
como é que a gente pode se relacionar com uma coisa que a gente não conhece? Como é que eu vou me abrir, por exemplo, para uma relação que eu não confio que a pessoa vai cuidar de mim, vai me tratar com amor? É a mesma coisa com a gente com a gente, a gente com as nossas emoções, né? E ver por essa perspectiva, eu tô achando muito lindo. Que eu não tinha visto ninguém. Esse livro, eu acho que a graça dele é ele trazer coisas que eu já tinha talvez visto, não tinha me tocado que eu tinha visto, mas ela, tipo, traz um empacotamento e fala: olha, é isso aí, né? Ó, a mente despreza o sentimento, trata-o de maneira violenta. Vocês conseguem enxergar isso na vida de vocês? Dessa relação da mente com o sentimento? Sim, e até foi uma parte do conhecimento que me veio pelo Enneagrama, e assim, eu não tinha nem consciência do quão mental eu era antes de Qual é o seu tipo de. Ô, Van? 7. Uhum. Então, super mental, né? É como se fosse a cabeça dividida do resto do corpo e dos sentimentos, assim, sem comunicação nenhuma. Tudo daqui para baixo tem que ser inibido e silenciado, porque é só aqui. E daí fica uma cabeça louca, solta, desconectada, sem raiz. Então, venho trabalhando e melhorando, mas assim, a minha tendência natural, se eu não estiver na consciência, é voltar para essa situação. Ver descrito dessa forma, isso é bem interessante. E você, Ana, como é pra você? Eu sou tipo 9, né? Ai, ai, eu vejo muito essa questão de dificuldade, às vezes, de falar, sabe? É, e essa questão Vocês são muito do... pacíficos, né? Muito. Tá tudo Cara, é demais. bem, tá tudo maravilhoso. É muito da paz, né? Eu É sou, eu meio sou Bob essa. Marley, assim, né? Não, isso é coisa que todo mundo fala pra mim desde sempre, assim, falo, nossa, parece que você anda, tem um Budazinho em cima, assim, tipo, tranquilo. Eu sou. É engraçado que às vezes eu não me percebo assim, porque por dentro eu tô fervilhando, tipo assim, com raiva, não sei o quê, mas por fora eu tô, tipo, zen, tá, beleza. Tanto que uma das atividades físicas que já me orientaram a fazer é algo de luta, para expressar essa raiva e, tipo, porque eu tenho muita dificuldade de expressar a raiva. Para mim, assim, é realmente E a difícil, assim. luta pode ser, inclusive, uma maneira de você começar a se relacionar com essa raiva, né? É, é porque é aquela coisa, na hora que explode também, ou então fica igual, fala que aqueles. Eu acho muito legal essa metáfora. Que é um pneu que vai soltando assim o ar de vez em quando. Tipo, aí vai dando aquelas espetadas, né? Tipo, você não fez isso. Mas não sei o quê. Aí o Renan fica, nossa, mas hoje você tá amarga, hein? Hoje você tá afiada. Eu falo, é. Mas é isso, é porque como não consegue falar na hora que as coisas acontecem, depois fica ali, né, querendo cutucar, querendo mostrar que não tá contente, né? O Nélio é tipo 9, né? E Ah, aí eu é? criei com ele uma regra. Parece que na minha vida eu atraio os tipo 9, porque eu sou 3, então eu sou o caos e vocês são assim, ó. Tudo que eu preciso, né? É, ele é muito assim, cara. Ele só fala quando, tipo assim, a merda tá prestes a explodir no ventilador, entendeu? Aí é um negócio. Falei pra ele, olha só, cara, você precisa de uma regra na sua vida. Aconteceu, falou. Aconteceu, falou. Porque eu sou assim. Aconteceu, eu falo na hora. Porque, cara, eu já vivi muitas tretas com relação a isso, que ficava se acumulando, acumulando, acumulando. Então, ó, não gostei. Não gostei disso. Me senti dessa maneira. Mas ele não, ele fica esperando, aí acontece 10 vezes a mesma coisa, aí vai. Então, é uma regra, assim, que é tipo, cara, é mantra, aconteceu, falou. E aí agora a gente tá começando a trabalhar isso aí. É maravilhoso. Que bom. O Renan também me estimula muito a falar, porque a verdade é que quando tá pegando fogo, eu quero me isolar, eu quero ficar sozinha, porque eu não quero. Nossa, eu fujo de briga igual.
Nossa, eu fujo demais de briga, não gosto, odeio, sabe? Então, assim, quando ele começa a ver que eu tô, assim, querendo ler demais, meditar demais, aí ele fala, o que que tá acontecendo? Fala, pode saber que tem algo que eu tô tentando trabalhar que eu não tô conseguindo falar. É isso. É o autoconhecimento, né, gente? É a vida. O Rafa é tipo 9 também. E aí tem coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, uma época eu convidava ele, olha, queria fazer tal coisa, queria consagrar tal medicina, queria nanã, e ele, aham. E aí eu falava, desse que ele não falava nem que sim, nem que não, eu ficava esperando, às vezes por semanas, aquela resposta, falei, olha, tá chegando. E aí daí eu percebi que quando ele não queria fazer o que eu queria fazer, ele simplesmente não me dizia. Ele só, tipo, enrolava em banho-maria até às vezes chegar um tempo que daí não dava mais tempo de fazer, ou eu decidi, falei, ó, eu tô indo, então vocês quiser vai junto. E aí agora eu já entendo, assim, você fala, eu falei, ah, tá, você não quer me dizer que não quer pra gente não, né, para evitar conflito, então Eu tô vendo o a gente Renan tá, falando vai comigo. aprender. É muito engraçado. E mas em relação a mim também, eu lembro na infância, tinha às vezes as meninas da escola, e eu preferia ficar também longe de conflito, eu não tenho nada a ver com isso, e às vezes elas me tratavam mal. E eu lembro de uma vez que a gente foi chamado na direção da escola pela diretora, e daí pediram para eu contar o que estava acontecendo. E aí aquilo foi subindo, eu comecei a chorar e falar o que, né? O que eu estava sentindo naquela hora me deu uma raiva de mim mesma por ter chorado na frente delas, tipo, que era justamente quem estava causando o problema vontade de dizer assim, tipo, nunca mais eu falo nada, porque, né, eu me senti humilhada, sem vergonha, porque não consegui lidar com aquilo. Então, para mim é um trabalho também de já chegar e já falar, e senão eu fico com essa também com o Rafa. Às vezes fez alguma coisa que eu não gostei, Travou. Travou pra você, Ana? É, travou. eu, algum eu e ele responde. Acho que travou um pouquinho. Travou. E assim as coisas ficam já bem melhores. Agora voltou, eu acho. Então, enfim, ficam. É, Uhum. Então, eu aprendi a falar com ele também imediatamente assim que acontece. Eu não falo exatamente na hora, mas assim, no mesmo Uhum. dia, ó, não gostei de tal coisa, por causa disso, disso, daquilo. E daí ele consegue falar a parte dele, eu entendo melhor, isso melhorou também o nosso relacionamento. É, eu faço muito isso também. Antes eu era tipo assim, aconteceu, falou na mesma hora. Só que se eu fizer isso, eu vou soltar os cachorros, né? Então hoje o que eu faço é aconteceu, falou em tipo breve, né? Recentemente aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateada. E aí eu falei, eu não posso falar sobre isso agora, não cabe. Tava com outros amigos. Eu sentei, eu escrevi sobre isso quando a gente chegou em casa. E aí, tipo, um dia depois eu falei. E aí, cara, é impressionante que vocês, tipo, não, vocês fogem mesmo do conflito, né? Ele já sabia que eu ia conversar com ele, mas ele já sabia, tinha certeza, assim, que tava óbvio, né? Ele tava assim, fazendo alguma coisa no celular e eu tava assim, escrevendo. Ele, o que você tá fazendo? Eu falei, tô escrevendo. Aí eu escrevi. Aí o Jai acordou, ele foi lá deitar com o Jai, fazer ele dormir. Ele dormiu com o Jai. Eu falei assim, ah, mas não vai dormir, não. Mas não já vai fiz dormir isso várias mesmo. vezes. Eu Esse também conheço. Minimax eu não aceito. Aí eu fui lá, cutuquei ele. Aí ele não acordou. Eu cutuquei de novo. Ele não acordou. Aí eu cutuquei ele. Aí, eu- aí a gente foi e a gente conversou, entendeu? Já fiz essa tática, confesso, de dormir com a Alice, porque eu não queria TDR. Ai, cara, juro. Mas isso é Ah, muito bom de se conhecer, por quê? Porque, cara, eu já sabia que ele ia entrar no Minimax e eu já sabia que eu ia entrar, porque aquilo ali fazia parte de mim também. É como se inconscientemente fosse um pedaço de mim fugindo pra não ter aquela conversa que pra mim também era importante, né? Então, é óbvio que o Minimax do outro é um Minimax meu também. A resistência do outro é uma resistência que tá dentro de mim, porque todo mundo que aparece na minha frente é um mestre. É um mestre que tá escancarando na minha cara o que eu não tô conseguindo ver.
Então, se ele tava fugindo, que parte minha também tava fugindo? Porque eu poderia, por exemplo, falar assim, ai, filho da puta, ele fugiu, mas eu talvez não iria lá chamar ele. E aí, gente, eu juro, eu tive que tentar várias vezes, assim, ó. E ele nada, nem tchum, assim. E eu poderia ter falado, ah, não, mas eu tentei chamar ele. Mas não, eu não tentei, não. Eu chamei ele, eu dei um jeito dele levantar de lá, de tanto que eu queria conversar. Então, isso é muito bom também pra gente se colocar assim numa postura de cara. O outro tem a resistência dele, também faz parte da minha, mas, irmão, meu Deus, meu Deus. É muito importante pra mim, eu não vou permitir que isso aconteça, que isso se perpetue, né? É, E aí, nossa, fiz uma cagada aqui, hein? Depois eu É lido do com ela. lugar da vítima também, né, Gabi? Exato, exato. Então a gente sai desse lugar, a gente se coloca como protagonista. Porque é isso. Se eu não fosse lá e falasse com ele, ele ia viajar, ia ficar 14 dias fora, eu não vou ficar falando com ele uma coisa super importante pro WhatsApp, né? Então, é ter essa consciência das consequências. E colocar o que que é prioridade na nossa vida, né? Meu relacionamento é prioridade? Como eu fico se eu não tô bem no meu relacionamento? Eu sei que eu fico péssima, não consigo fazer conteúdo, eu não consigo trabalhar direito. Tipo, quando a questão do relacionamento mexe muito comigo. Então eu sei que eu preciso resolver, tipo, imediatamente. Aconteceu, se eu não resolver, vai dar problema. Entendeu? Tem gente que consegue, ai, tô mal no meu relacionamento e tá vivendo super bem. Eu não sou essa pessoa. Não sou. Agora, uma coisa que era desafiadora para mim, nessa questão em relação a falar e filhos, é porque o Renan tem muita facilidade de expressar. Eu vejo na cara dele na hora que ele não gostou. E às vezes ele quer falar na frente da Alice. Nossa, isso me machucava no início. Porque, tipo, eu não quero que ela. E eu fui uma criança que tive muito otite, porque meus pais brigavam muito na minha frente. E hoje, pelas leis biológicas conhecendo, eu sei que é porque eu estava ali no meio do fogo de guerra entre eles, né? E aí inflamava meu ouvido mesmo, porque eu estava ali percebendo tudo. E assim, eu tenho muito esse olhar. Então, na hora que me dá até desespero, assim, sabe? Eu já falo assim, não vou conversar agora e já sai do ambiente que ele tá com a Alice, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Aí depois eu comecei a falar com ele, falei, olha, aconteceu isso e isso comigo na minha infância, eu não quero que isso se repita com a Alice, não vou aceitar você ficar é, fa- conversando coisas sérias comigo na frente dela. Aí ele começou a entender mais. E esse é um efeito hipnótico do conflito, né? Obviamente. Sim. Acontecendo de novo uma coisa que acontecia lá atrás. E além do enneagrama, por que será que hoje pra você é tão desafiador participar de uma briga? Porque você vivenciou muitas quando era criança. Em um momento que, cara, não era pra uma criança estar vivendo isso, né? Ó, até trava. Congelou aqui a imagem dela pra mim. A resistência. Ai, gente, juro. É muito engraçado isso, né? Revelou aqui para mim também, é o Minimax se Ela tá aqui, manifestando. ó. Que isso, gente? Olha aqui, tá até parando o negócio, pelo amor de Deus, tá travando tudo. Cara, isso do Minimax é muito interessante, né? Pra quem não É, sabe o que que é o Minimax, basicamente é quando tem uma resistência muito grande na sua frente. Tipo, às vezes é uma cura muito profunda, uma coisa que dói pra você acessar, e seu inconsciente te barra de viver aquilo, de ouvir aquilo. E aí congela uma ligação, você perde o seu Wi-Fi. Eu tava na sessão com uma cliente minha agora. E aí chegou uma hora que eu falei assim pra ela. A gente tava falando de linguagem do amor. Eu falei assim: você sabe qual é a sua linguagem de amor, de receber amor? Aí ela, não, eu nunca pensei nisso. Aí eu ia começar a explicar, ela caiu. Acabou a bateria dela. Aí eu falei, nossa, aí eu comecei a rir, né? Aí ela entrou, tipo, 5 minutos depois. Eu falei, cara, você tem noção do que acabou de acontecer? Aí eu expliquei pra ela o que que era. Então, é isso, é muito forte, é surreal. A questão do Minimax é um negócio assim que é real, não tem como não ser. Essa resistência de acessar, né? Às vezes a pessoa, ela, por exemplo, tem alguém ali que pode muito ajudar ela, mas ela fala, ah, não, não preciso disso. Ah, ou não, vou aqui nessa outra, que às vezes é, tipo, é boa e talvez não fosse levar ela tão profundo quanto aquela outra fosse levar, né? Então, ai, a mente humana é um negócio tão tesudo. Vocês não acham, não? Eu acho.
Vamos voltar. Não é impossível chegar a ser diferente. É duro, difícil, mas apaixonante. Todos os educadores de nossas escolas que tentaram, mesmo os que tentaram pouco e em ritmo lento, têm mudado. Quando nos aproximamos para trabalhar com os sentimentos positivos, a primeira surpresa é descobrir que são pequenos, porém muitos. Estão aí, são valiosos e podem crescer. Que bonito isso. E isso é interessante. Uma coisa que eu descobri do Quarto Caminho é, lendo uma carta desse estudante do Gurdjieff, o Nicholl, que ele fala que existem muitos eus negativos, né? E basicamente que para cada eu negativo você vai ter um eu positivo. Eu achava que quando eu conversava com um eu negativo era a voz da minha consciência. Só que, irmão, a consciência não tem voz, a consciência é. Quando eu tenho uma voz positiva falando com um eu negativo, é um eu positivo. Duh! E eu achava que eu não tinha um, que eu tinha um, só que eu tenho muitos. Que é exatamente isso que ela tá falando aqui agora. E quanto mais eu vou descobrindo que eu tenho eus positivos, uma coisa que ele fala é que a gente precisa criar uma legião de eus positivos na nossa vida para que a gente tenha capacidade de lidar com os eus negativos. Isso se chama mordomo delegado. É basicamente você ter muitos eus positivos, você ir fortalecendo eles e criando uma relação com eles, para que quando surja um eu negativo, você traga essa sua legião, esse seu mordomo delegado, para lidar com esse eu negativo. E aí, cada vez mais, você vai tendo mais força para lidar com esses eus. Que é isso que ela tá falando aqui em outras palavras, que eles podem crescer. Quanto mais a gente se relaciona, quanto mais a gente bota luz sobre eles, mais eles crescem. E é claro, quanto mais a gente coloca luz sobre os eus negativos, mais eles perdem a força. É inversamente proporcional. Com uma criança, é possível se estabelecer uma verdadeira relação. Primeiro através dos sentimentos e só depois com a mente. Como educar o sentimento? A primeira pergunta que devo me fazer é se tenho pelas crianças um sentimento ou um vazio, uma indiferença ou algo mais ou menos. O que é que tenho? Às vezes sinto algo pelas crianças, porém, outras vezes, nada sinto. Necessito compreender. Depois, precisamos ver se na realidade não temos sentimentos ou se temos pouco ou muito. Qual é a realidade? Quando nos dirigimos às crianças, devemos colocar muita atenção. De onde vem a minha resposta a elas? De um sentimento positivo? Temos de ver de onde saem nossos movimentos emocionais para com as crianças. Usamos palavras genéricas, dizendo-nos que queremos as crianças. Todas as crianças pequenas respondem ao amor como os animaizinhos noturnos à luz. Vêm buscar esse calor, essa positividade, e o que lhes dou? Nada, porque não sei como dar, nem expressar o que sinto. Por exemplo, no momento em que estamos com uma criança difícil, temos amor? E se o possuímos interiormente, fazemos com que ela o sinta? Não sabemos expressar amor. O que é fácil, o que expressamos rapidamente é esse sentimentalismo, que é algo superficial, que não custa e que não proporciona nada. E essa maneira de querer muito barata é querer? Como educar um sentimento em uma criança se não me dou conta do sentimento que vive em mim? Nossa, Jesus Cristo. Meu Deus. Tanta lapada. É somente pela presença de um sentimento melhor em mim que posso educar. Consequentemente, tenho de educar e elevar esses sentimentos em mim mesmo para poder educá-los na criança. Uma parte da educação consiste em chamar a criança a um sentimento melhor. Sabe uma coisa muito interessante sobre isso que eu me observei esses dias? Eu sou muito Felícia. Muito Felícia. Eu vejo o Jai, aí eu já falo como assim, ai, seu gostoso, delicioso. Eu tenho vontade de morder a criança. Eu sou muito, não.
Eu tenho um eu que é muito assim. E aí eu comecei a observar a minha maneira de me relacionar com ele a partir desse lugar. O que, em primeiro lugar, eu percebi que ele começou a ter um tique de nervo. Ele começou a ficar assim do nada. Aí eu falei assim, PQP, ele tá fazendo isso porque eu faço isso com ele, né, cara? Pelo amor de Deus, que merda. Aí eu comecei a observar em mim como eu me sinto quando eu estou sentindo isso. E eu percebi que é uma sensação muito grande de ansiedade, é um amor ansioso. Quando eu comecei a simplesmente dar beijo nele sem essa ansiedade, foi quando eu percebi que, na verdade, o que eu dava pra ele achando que era amor, não era amor, era pura e simplesmente ansiedade. Porque o amor, ele é leve. O amor não tem ansiedade. O amor é gostoso, é tipo, é um beijinho assim, ó. E é sentir esse beijo. Não é simplesmente, tipo, beijar assim, ó. Assim, ó. Não! É dar um beijo. E sentir. É como se o amor ele pudesse circular pelo meu corpo. Eu não sei se faz sentido o que eu tô falando pra vocês. Porque é literalmente uma questão de sentir e não é racional, não é mental. E aí eu comecei a observar e eu fiquei triste, né? Porque eu me identifiquei, obviamente, agora eu tô racionalizando. Comecei a me identificar com essa tristeza. Do tipo, cara, olha o que eu tô sentindo, olha o que eu tô sentindo. Tipo, eu não tô sentindo amor, eu tô sentindo ansiedade. E eu tava caracterizando a ansiedade como amor. Que loucura! Tipo, o que eu aprendi como amor era ansiedade. Era ansiedade, eu tô passando ansiedade pro meu filho. E literalmente eu consigo. Ele é um mestre, é um espelho, eu consigo observar a ansiedade nele. Eu consigo observar os comportamentos ansiosos nele. Do nada ele chega e ele fica assim, ó, pra mim, aí sai. Do nada começou esse negócio agora. E eu falando, onde é que ele aprendeu isso? Comigo. Duh. Porque eu chego e ele fala assim, que isso é gostoso. Entendeu? É a mesma coisa que eu faço, só que de uma maneira totalmente diferente. Então, ter tido essa consciência que eu juro por Deus, foi hoje que eu me toquei disso. Hoje. Porque hoje eu fui pegar ele no colo, quando eu tô aqui no Rio, eu fico fazendo funcional com a minha mãe, que ela tem um personal aqui que vem algumas vezes na semana. E aí eu pego o Jai pra fazer um peso vivo. E aí eu falei assim, ó, eu vou dar um beijinho no Jai sempre que eu fizer uma repetição. Então eu pego ele no colo e fico subindo e descendo uma mureta. E aí eu comecei dando beijo nele ansioso. E aí eu percebi e falei, não, deixa eu respirar e dar um beijo nele sem ser ansioso. E aí comecei a dar beijinho. É como se, primeiro, eu consigo sentir melhor o beijo. Eu consigo sentir o amor. E é um sentimento, como ela falou, mais fino. Muito mais fino. E eu só tô me tocando disso tudo agora, né? Obviamente. Tipo, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô me tocando disso. Mas assim, é impressionante, gente, como é uma coisa que eu vou falar por mim, tava totalmente enraizada, eu tava totalmente identificada, achando que eu tava dando pro meu filho uma coisa elevada, quando na verdade eu tava dando, tipo, uma coisa que, cara, eu não quero que ele tenha isso. Eu não quero que ele sinta isso, né? Poderia passar despercebido com muita facilidade. Só que com um pouquinho mais de presença no nosso dia a dia, a gente consegue começar a observar isso. Questionamento. De onde veio isso? Ele fica o dia inteiro comigo e com a babá. Como é que ele desenvolveu isso? E aí, se vocês quiserem partilhar alguma coisa, se não, também, tudo bem. É, a Madalena do tamanico que ela é, eu vejo que às vezes quando eu começo assim, ai, ela já, tipo, sai, não gosta. E uma vez eu li que esse circuito, esse fenômeno Felícia, foi estudado neurologicamente e a conclusão que eles chegaram que é como se fosse assim um amor tão grande, um instinto de proteção tão grande que é como se fizesse um curto-circuito no cérebro e isso se transformasse numa violência. Tipo, eu quero proteger tanto que eu quero morder. Então, é quase uma violência mesmo, né? E eu lembro de uma mulher no banheiro que eu tava num casamento e falou assim: ai, é tão lindo que dá vontade de morder, né? Eu falei: é. Ela, mas você morde? Eu falei: não, eu não mordo. Daí ela, porque eu mordia minha filha, tipo, claro, assim, cobrindo o dente e tudo, mas eu mordia e ela aprendeu a morder e ela me mordia muito depois. Eu falei:
vou continuar não mordendo, então. Mas mesmo assim, com os beijos, com tudo, pode ser suave, pode ser tranquilo, e faz muito sentido isso que você partilhou. E aí, façam o teste de sentir a diferença de como é dar esse amor sem a ansiedade. Porque isso nada mais é do que ansiedade, né? É uma ansiedade tão grande que você não consegue que não consegue caber dentro de você. Só que, caralho, se eu não consigo lidar com a minha ansiedade, como é que uma criança de 1 ano e 7 meses vai conseguir? Dá, né? Não vai conseguir. E aí não tá conseguindo mesmo. Porque é isso que ele tá recebendo, ansiedade pura e simplesmente. Quer partilhar, Aninha? Você não tem cara de ser muito feliz, é você? Não. Não sou. Mas eu percebo engraçado que eu percebo isso na babá da minha filha. Ela tem essa atitude de... "Ui", e a Alice fica desesperada. Ti, ela chama ela de Ti, porque é a tia Isa. Ela, Ti, Ti, fica assim, desesperada. Aí eu fico assim, tipo, aí eu vou e logo pego ela. E aí ela percebe que, tipo, não é legal. Mas, assim, é engraçado mesmo, eu não tenho esse... Eu tenho mais esse sentido de beijar e sentir, é o amor ali. É isso, é Bom. muito, muito bom. É, porque eu acho que eu não tinha conhecido o que era beijar o meu filho sem essa ansiedade até hoje. 1 ano e 7 meses. Tipo, real, oficial. Porque todas as vezes, praticamente 100% ou 99,9% era com uma forma de agressão. É aquela história, é tão fofo que dá vontade de socar. É tão fofinho que dá vontade de morder, de vontade, de dar na cara. Olha isso! Mas aí tem muito a ver com essa questão também que a Alan falou da proteção, né? Que muitas vezes a gente pode olhar a ansiedade não como o contrário da ansiedade não é a calma, o contrário da ansiedade é a insegurança, porque é como se gerasse uma necessidade de proteção ali, tipo, eu vou agarrar, vou, sabe, né, esmagar. É. Eu É, lembro que agora é. nesse curso do Rafa, Noções 2, ele falou sobre a ansiedade, a forma biológica da ansiedade. Deixa eu ver aqui. Eu acho que era disso, era das leis biológicas mesmo que eu vejo isso, porque, tipo, é como se a ansiedade não existisse no mundo animal, né? O animal não se sente ansioso, ele se sente inseguro. Olha só, Então, ó. A ansiedade é uma ativação do sistema de alerta e de defesa do corpo. Pessoas ansiosas estão em alerta por algum motivo específico, né? Que isso se chama simpaticotonia dentro das leis biológicas. Toda ansiedade é a ativação de uma percepção de perigo. O que precisamos entender é qual é a percepção de perigo que está por trás da ansiedade que a pessoa está manifestando. sim. Então você É, falar para a pessoa que está ansiosa, tipo, fica calma, não adianta, porque no contrário, não é a falta de calma, é a falta de segurança. O que que tá te deixando inseguro? O que que tá te deixando em uhum, perigo, né? uhum. É. E aí eu acredito que o grande desafio, eu vou falar por mim, é lidar com isso, né, internamente, porque, né, obviamente ele é um espelho meu, e me posicionar quando forem tentar fazer isso com ele, que não é pouco frequente, na verdade é muito frequente. Porque é isso, eu não sei se eu falei pra vocês, eu acho que talvez sim na semana passada, que eu tenho uma terapeuta que ela me falou que eu precisava, que se alguém tentasse fazer isso com o Jai, eu não podia deixar, Uhum. né? De jeito nenhum, porque a pessoa precisa se tratar em terapia, porque aquilo é ansiedade. E aí eu comecei a falar assim, mas como é que eu vou fazer isso se eu faço? Só que se eu não faço, eu primeiro não abro precedente para que a pessoa veja que eu tô fazendo, então ela pode fazer também. E segundo, eu tenho mais facilidade de me posicionar. Agora, como é que eu vou me posicionar com uma coisa que eu faço? Não dá, né? É hipocrisia. É. Uma outra coisa que eu parei de fazer com o Jai é dar tapinha na bunda dele. Aquela coisa assim, gostosa, bundinha gostosa. Eu vejo que eu falo até com meu marido, às vezes, na questão de cosquinha também, porque às vezes a gente fica fazendo Uhum, cosquinha, a criança fica, aí você vai lá, para e faz de novo, tipo, para brincar. Não, parou, parou. Eu já ensinei uhum, pra Alice também. Eu falei, porque às vezes eu vejo que ela fica ainda esperando. Tipo, ela faz, fala que não, e ela mesma levanta o braço, tipo, pra eu fazer. Deus. Aí eu falei pra ela, eu tô explicando que não é não. Se você falar não, eu não vou fazer mais. Aí às vezes eu falo não e saio do cômodo que ela tá, sabe? Pra ela Uhum, entender que se ela me falar que não, eu vou parar. E que o uhum. não dela tem que ser respeitado.
Muito bom. Perfeito. Ah, e você tá com quantos anos? Tá com 2 e 4 meses. 2 e 4. É verdade, ela não é tão diferente assim do Jai, né? Não, as idades aqui é engraçado, né? Porque quando tá muito bebezinho, você acha assim, nossa, que É. diferença. Mas chega uma certa idade que parece que vai ficando todo mundo mais ou menos igual ali. Aham, aham. É. Três Daqui pontos do a TT. pouco a Madalena tá assim, já já. É, é, é uma coisa que me veio também, assim, é de investigar em nós, né? Eu, no caso, eu e a Gabi que sentimos isso, né? Qual é exatamente o sentimento que desperta essa ansiedade, né? Então, eu fiquei buscando em mim o que que dá essa... Talvez, assim, é quando eu percebo, tipo, ela vai crescer. Ela não vai estar assim o tempo todo, sabe? Então, assim, ai, que delícia, aí eu quero, sim, é como se tivesse, quisesse colocar numa cápsula. Então, eu observo que esse é um sentimento, assim, de que aquilo não vai durar. Então, isso me traz essa ansiedade, essa, talvez, violência pela insegurança da perda dessa preciosidade desse momento, né? E é não estar presente, né? E eu vou buscar ver o que mais desperta essa ação em mim, né? Porque algo tem aí. Isso é interessante. Eu não tinha pensado nisso, né? Tipo, qual é o gatilho, né, basicamente? Isso. É... Cara, pra mim, eu vejo gordura, me dá vontade de apertar. Vejo uma coisinha fofinha, dá vontade de, entendeu? E aí, Uhum. o que que isso seria? Pô, boa pergunta, não faço a menor ideia, vou descobrir. Mas é interessante, né? E aí, óbvio, isso também tem um histórico muito de que provavelmente faziam isso com a gente, Sim. né? Eu não sei se a mãe da Ana ou o pai da Ana eram felizes. Talvez não. Não. Pois é, na minha família o que mais tem são felícios. Então cara, é a nossa referência, né? Uhum. É, mas é isso. Vale é uma ótima de uma autoobservação e reflexão aí para nossa próxima semana. Então, ó, a gente parou aqui na página 52 no terceiro capítulo. Parágrafo. Tá? Beijo Gratidão. da semana que vem. Foi maravilhoso.